Ele tinha uma história bombástica. Ele queria provar a existência de um grupo de extermínio na região. Que ele seria assassinado. Ele foi assassinado dia 8 de março de 2013. Assassinato do jornalista Rodrigo Foi morto Neto com 2 tiros. em Ipatinga, no Vale do Aço. A voz que cobrava justiça era a voz do Rodrigo Neto. E calaram essa voz. Porque ele não tinha medo de colocar os nomes no jornal. Quem matou Rodrigo Neto foi Por que mataram o Rodrigo Neto? Essa foi a pergunta que eu fiz e que eu venho fazendo até hoje. Por que mataram o Rodrigo Neto? Ipatinga é uma cidade do Vale do Aço, 3, 4 horas de Belo Horizonte. Ipatinga, nós fomos investigar o assassinato do Rodrigo Neto e um mês depois o assassinato do fotógrafo Wagner Carvalho. Ninguém mata ninguém por nada. Ele foi morto porque denunciava, assim como o outro foi morto porque disse que sabia quem mandou matar. A motivação não ficou bem esclarecida. Os 2 condenados nesse crime se recusaram, de qualquer forma, declinar qual que seria a motivação do crime. A autoria ficou esclarecida. Pitote. Pitote e o investigador, ex-investigador de polícia, Lúcio Lira Que Leal. teria dado cobertura, não é isso? Sim. Repórter Rodrigo Neto. O que o tempo não apagou. Programa Plantão Policial. Se você não quer aparecer, não deixe o fato acontecer. O Rodrigo tem um quadro, inclusive, né, de muita repercussão, que o tempo não apagou. Dentro do programa Plantão Policial, ele fazia este quadro. Que era crimes não resolvidos, é isso? Cobrava isso, né? Cobrava firmemente, queria resposta, enfim. Realmente é um programa, um quadro que tinha uma repercussão muito grande por esse motivo. No Brasil, que tem baixíssimo índice de resolução de assassinatos, de homicídios, em torno de 10%, se a morte não for uma morte, aspas, importante, isso passa batido. Claro que no caso do jornalismo, ela se torna importante pela própria profissão, pelo que significa, pelo que ele significa na sociedade. O Rodrigo, todo mundo gostava, as pessoas gostavam dele, quando encontrava com ele aí na porta da rádio, e tal, eu te amo e tal, eu gosto, porque ele dava voz a essas minorias. Pergunta inevitável, teria sido por causa desse programa que ele foi assassinado? Aí eu não sei se foi esse o motivo, né? O motivo real a gente não sabe, né? Eu particularmente não sei. E ele diariamente fazia as denúncias de todos esses crimes que eram cometidos por esses membros do poder local. Ele era uma voz isolada em denunciar esses crimes. Quando ele chegou perto dos verdadeiros mandantes, daqueles que comandavam, o que ele recebeu foi uma decisão numa mesa de bar. As pessoas desgostosas com isso teriam comentado nessa mesa de bar que o Rodrigo Neto estava demais. Então, o Pitote, ouvindo aquilo, e o Lúcio também ouvindo aquilo, sem ordem de ninguém, tomaram essas dores, planejaram e levaram a efeito a morte do Rodrigo Neto. E calaram aquela voz, foi a única forma de que encontraram de calar aquela voz que estava destoando. Ele foi assassinado em frente ao churrasquinho do Baiano, no bairro Canaã, em Ipatinga. E pouco mais de 30 dias depois, sobreveio a morte do repórter fotográfico Wagner de Assis Carvalho. O repórter fotográfico tinha fama de falar demais. E ele teria dito que ele sabia quem matou. Foi o que ele falou. Eu sei quem matou Rodrigo Neto. Sei, não vou falar porque eu não quero morrer. Na semana que ele falou isso, 4 dias depois ele apareceu morto. Quem matou foi o crime organizado, formado por policiais civis e militares no Vale do Aço. Quem matou Rodrigo Neto foi o Wagner Carvalho, em função dos ciúmes que o Wagner Carvalho nutria por ele, junto com o tal de Serginho. O Serginho era um brilhante aqui da região, está solto até hoje, está em tese, está desaparecido, mas ninguém achou, a polícia falou que ele morreu, e Carvalho estava falando demais, e o Serginho resolveu matar o Carvalho. O Rodrigo, na época, ele denunciava vereadores de Ipatinga,
de Timóteo, Coronel Fabriciano, políticos de Belo Oriente, oficiais superiores da Polícia Militar e denunciava delegados também da Polícia Civil. E ele envolvia também um deputado federal na sua denúncia, que hoje é suplente de senador. E aí ficou um ou outro trabalhando com os casos do Rodrigo Neto, até a gente ver todos os policiais que haviam sido presos naquela época sendo soltos um a um. E aí, o medo ganhou. O medo ganhou. E, de fato, calaram a voz do Rodrigo Neto, não só a dele, como a de vários jornalistas hoje. Eu tinha uma opção, ou continuar com o jornalismo combatente e ser rechaçada pela polícia local do Vale do Aço, ou trabalhar para sobreviver. Eu optei por trabalhar para sobreviver. O jornalista que fica tem medo. O jornalista que fica escolhe entre morrer ou continuar exercendo sua profissão. Porque eu preciso do meu trabalho, eu gosto do meu trabalho. Eu não quero a polícia me coagindo, me ameaçando. Eu quero ficar viva. O cara que está sentado na cadeira hoje lá em dia, o que ele vai fazer? Ele vai pensar, todo dia que ele entra no estúdio, ele vai pensar, essa é a vitória da impunidade, mas o que eu queria dizer é o seguinte, se você está exatamente tratando do crime, na maioria dos casos, e denunciando os crimes, e você não tem proteção alguma, você vai acabar acontecendo contigo o que acontece com o resto da sociedade. Matam 60 mil aproximadamente por ano, a cada ano. E onde aconteciam 8 mortes por semana, chegou muito período não ter nenhuma morte. Ou seja, ficou caracterizado que as denúncias que o Rodrigo Neto fazia cotidianamente eram verdadeiras, eram verídicas, e aqueles que o assassinaram também estavam assassinando e tinham um grupo de extermínio na região. É um microcosmo, um retrato do que é, na real, também o jornalismo brasileiro. Porque a gente fala sempre jornalismo os 2 ou 3 jornais, televisão. Mas o jornalismo brasileiro, o Brasil tem 5.600 municípios, em todo lugar tem vida, tem humano e tem jornalismo. Feito da maneira que é possível fazer, com as condições que é possível fazer.